fazer a nossa conexão com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, com a espiritualidade que sustenta o trabalho dessa casa, que está junto conosco, trabalhando para a manutenção e disseminação desse trabalho, que ela possa nos envolver nesse momento, para que a gente se tranquilize, que a paz tome conta da nossa mente, do nosso coração, para que as reflexões que sejam feitas essa noite possam ser internalizadas por nós, possamos compreendê-la com muita clareza, com muito discernimento, e que gradativamente possamos ir tomando coragem e muita força para colocar os ensinamentos em prática. Nos dê também sabedoria. Que a espiritualidade amiga envolva também o nosso irmão Raimundo, para que ele crie essa conexão, possa receber também essa intuição e tuas palavras possam chegar a cada uma aqui presente. Que possamos estar atentos e possamos hoje aproveitar essa oportunidade de aprender um pouco mais e dar mais um passo nesse nosso processo evolutivo, nessa nossa jornada espiritual. E assim, pedimos licença, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos nós. Obrigado, Pai. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Buscaremos em cima, porque nós estudamos ser o mais fiel possível na busca do entendimento da consciência da mediunidade. E todos nós que estamos aqui presencial, online, nós trazemos essa força de meio entre dois planos da vida. É bom que se diga, no seu aspecto rudimentar, a providência divina, o Criador, nos possibilita este instrumento de trabalho para o nosso aperfeiçoamento. É a forma de nós intercambiarmos com o mundo espiritual, com os desencarnados, e assim possamos extrair deles as informações precisas para que nós possamos, aqui no mundo físico, não nos permitirmos fraquejar em nossas vidas. Então, quando nós falamos de mediunidade, é que a mesma nos traz algumas advertências de segurança.
porque é uma porta de comprometimento que vai, de certa forma, nos afiançar como filho de Deus, o entendimento da sua luz. Então chama-se intercâmbio mediúnico, entre outras formas. E se ela nos adverte, isso quer dizer que nós precisamos, no processo evolutivo, nos esforçarmos, nos melhorarmos, para que possamos alcançar a nossa plenitude de espíritos imortais. Claro que os processos adquiridos de épocas passadas, e estando hoje no corpo físico materializado, isso tira um quê da nossa lucidez de espírito livre. Então é preciso que eu busque esse intercâmbio para que eu possa retomar essa lucidez. É preciso que eu busque estar vivenciando essa atmosfera espiritual para que eu readquira a confiança e não deixando que a atmosfera material embote meu desejo de crescimento, meu desejo de superação. Então, para isso, Deus, na sua criação, nos proporciona o intercâmbio mediúnico. E nós vamos ver que esse intercâmbio mediúnico não é para que eu possa aplicar, para que eu possa, de certa forma, satisfazer, os meus desejos, muitas das vezes egóicos. Não, ele é muito mais amplo. Tanto é que o processo de natureza, para que eu possa ter a advertência de espírito sério, eu preciso que leve essa ferramenta a sério. Nos adverte o próprio Kardec. Então veja que nesse princípio, muitas das vezes, quando nós estamos na nossa individualidade juvenil, isso pode manifestar-se em nós, pode nos chamar a atenção, e tomando essa atividade adulta, nós vamos ver que as ofertas do mundo espiritual, ela vai começar com mais frequência a nos chamar a atenção. Não é preciso que eu seja um médium da qual nós temos aprendido, um médium de efeitos, um médium pronto, um médium que tem a característica de serviço. Não, isso nós vamos ver mais adiante. Mas o fato de Kardec ter afiançado de que nós todos somos médicos, e que no transcorrer do tempo nós temos tido essas experiências, esses laboratórios de advertência para conosco mesmo, na nossa vida prática, na nossa vida diária, nós vamos descobrindo esse desejo. E esse é o iniciar da minha trajetória como ser medianeiro na greva da vida. Esse medianeiro precisa, então, de muitas das vezes de cuidados. Muitas das vezes você não sabe, não tem um conhecimento muito apropriado dessa ferramenta, dessa força que ele desconhece. Mas com o advento do Espiritismo,
e com pessoas bem intencionadas, estudando o mesmo, tem ofertado e buscado orientar a essas pessoas. E hoje nós temos um meio muito vasto de informação e muito, de certa forma, próspero na advertência dessas lições. Hoje nós estávamos falando sobre isso, que os cristãos antigos ou os espíritas mais antigos, eles não tinham o conforto de fazer a propaganda cristã ou espírita do qual nós temos hoje. Porque hoje nós poderíamos fazer isso que está acontecendo agora, com essa ferramenta. E as pessoas podem ouvir o centro espírita. E eu posso também não ir a outro estado fazer uma palestra, a uma outra cidade, a um outro bairro. Eu uso a ferramenta da transmissão, a internet. Então hoje nós temos esse conforto. Antigamente os espíritas antigos não tinham esse conforto. Eles andavam, eles iam a pé, eles cortavam determinada faixa de mata. Hoje simplesmente nós poderemos ficar aqui, se tiver um ar-condicionado, né, na tranquilidade, e nós vamos fazer essa divulgação. Então, nesse exato momento, existe muito material colaborativo que está sendo ofertado. De mediunidade é o que você queira entender. Então as pessoas hoje sabem da força desta ferramenta que se chama mediunidade. E as pessoas são ávidos no querer entender, no querer compreender o que fazer com a mesma. Mas é preciso que quando nós nos debruçamos para que possamos entender esta ferramenta, nós vamos compreender que nós precisamos ter compromisso com a mesma. E quando nós temos compromisso, nós colocamos a mesma ferramenta a serviço do bem. Então, eu dizendo, a mediunidade não é para preencher a minha curiosidade. Ela teve um período da curiosidade. Agora é o período da educação da mesma. Por que nós vamos falar isso? Mediunidade em todos os lugares nós vamos encontrar. Não é um requisito especial do centro espírita. Em qualquer lugar tem médico. Em qualquer esquina tem médico. Então nós temos tido, de certa forma, a convivência com esta ferramenta. Mas precisamos educá-lo. E assim será melhor quando nós entendermos, quando nós despertarmos para o valor que nós poderemos trazer. Porque se ela é porta de libertação, de educação, de pacificação, é claro que eu preciso, de certa forma, me preparar para que possa ser o instrumento perfeito para que seja esse portador das boas novas através da mediunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Aí que vem a consciência mediúnica para aqueles que buscam. Despertar para a consciência mediúnica.
estar de par desses valores. Quando eu busco, eu irei, de certa forma, mergulhar em um estudo sério para que possa estudar. Buscar uma instituição nobre, séria, que me dê esses roteiros do estudo seguro, para que eu possa passar pelo meu crivo da razão e me permitir, se quiser, fazer uma eleição de serviço. Fazendo essa eleição de serviço, eu vou estar em comunhão com o mundo espiritual. Eu vou estar me colocando a serviço. Mas tudo tem o seu princípio para que nós possamos buscar, né? E no livro dos Médios, na questão 203, da segunda parte de O Livro dos Médios, lá no capítulo 17, esse ventilador ele está como não é ainda setembro, nós estamos em agosto, pode desligar aí, para não ficar derrubando essa pesca que eu trouxe, porque a pesca é para ser fiel, é um roteiro, chamo de pesca. Eu sou antigo. Então, na questão 203 do capítulo 17 do Livro dos Médios, Kardec vai nos dizer o seguinte: o desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder conversar com os espíritos de pessoas queridas. Kardec está certo? É isso mesmo? Quando a gente se aproxima, quando a gente vai descobrindo essa mediunidade, passa-se logo pela nossa cabeça, não é isso? No aspecto de a gente ver uma comunicação, algum espírito se comunica, não declinou o seu nome, a gente fica se interrogando: será que foi meu pai? Será que foi minha mãe? Se tiver desencarnado, alguma pessoa querida a mim? Então Kardec ele segue nesse processo, porque ele vai fazer uma pesquisa em cima disso. Mas essa impaciência deve ser moderada, porque a comunicação com determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Que é a dificuldade material que Kardec fala? Para nós no dia de hoje, para nós que estamos a estudar, né? Somos instrumentos materiais ao serviço da mediunidade. E aí você pode até incluir para o processo de psicografia, né? Material de psicografia, material humano. Isso tudo pode ser uma dificuldade. E nós precisamos, de certa forma, criar um conjunto para que isso possa acontecer. Ser um bom médico. E como é que eu vou ser um bom médico? Além do estudo, além do compromisso assumido com esta mediunidade, eu preciso buscar transformar os meus valores. Eu preciso me esforçar e ser melhor na minha vida. Para que, se eu sou médico, e
e posso trazer as comunicações aí do outro lado? Sim, existem comunicações e comunicações. Comunicações sérias vêm através de espíritos sérios. Comunicações frívolas vêm através de espíritos frívolos, brincalhões, interesseiros. Então nós precisamos eleger, quando abraçamos a mediunidade, a quem nós queremos ser esse instrumento. E o próprio Kardec, em uma comunicação do Espírito Sideão, aqui no Livro dos Médiuns, ele nos adverte: ser um bom médium. Para ser um bom médium, não é preciso que eu dê comunicações toda hora, que eu sente aqui na cadeira e dê a comunicação, porque isso é fácil. Eu entro no trânsito, se eu tenho a ferramenta, automaticamente sento aqui, me concentro, ou em pé aqui, me concentro. Vocês não vão ver isso de mim, porque eu não sou velho dessa natureza. Não vai acontecer isso aqui comigo. E dou a comunicação. Isso é ser médico. Agora eu dou a comunicação de quê? Aí é que está a diferença. Eu posso estar dando a comunicação de um espírito impostor, de um espírito mentiroso, brincalhão, e se passando por um espírito sério. Mas por que acontece isso? Porque eu não me trabalho. Eu não busco fazer um esforço de auto me conhecer, de trabalhar as minhas mazelas. Quando assim eu faço, eu vou inibir as comunicações dessa ordem. E aí, conforme diz o Espírito Sideão, eu vou ser um bom médium, porque o bom médium é aquele que é dócil aos bons espíritos. Ser dócil é estar em sintonia com os bons espíritos. E essa sintonia só se cria a partir do compromisso assumido e da sua transformação moral. É quando nós vamos conseguir criar esta sintonia para que eles possam trazer a sua comunicação com fidelidade. Então veja a diferença. Isso é consciência médica. Esse é o trabalho que nós deveremos nos permitir para que possa levar a instrução às outras pessoas, às pessoas que têm necessidade, ao aflito, ao doente, que são aquelas pessoas aflitas e sobrecarregadas que o Divino Mestre Jesus nos recomenda. Então nós vamos despertando e fomos assumindo compromisso, saindo da nossa miopia e ajudando ao outro para esse desiderato. É verdade que nem todos irão servir na gleba espírita, não, nem todos. Porque quando o mandato mediúnico ele nos é oferecido pelo mundo
espiritual, na hora de nossa reencarnação, no programa reencarnatório, nós viemos com a atribuição de tarefas com essa mediunidade. E não é porque eu venho com essa ferramenta que eu vou servir em uma casa espírita. Eu posso servir em outro lugar, como tem acontecido. A diferença é como eu vou servir com esta mediunidade. E outros ricões, e outras religiões, porque a providência divina está em todos os meios. Vamos dizer que é exclusivamente elaborado esse processo da mediunidade no centro espírita, na doutrina dos espíritos. Não, tudo quanto é lugar. Agora o médium que se atenha com a sua consciência dos seus trabalhos, como nós temos ouvido, fulano de tal está usando a mediunidade, é um direito do ser, com seu livre-arbítrio. Se ele estiver fazendo bem, ele está em um processo de crescimento da sua individualidade, da sua libertação. Se ele estiver usando mal esta faculdade, ele está simplesmente se comprometendo mais do que ele é comprometido. É bom sentido. Porque quando nós trazemos a ferramenta da mediunidade, isso não quer dizer que seja um prêmio do mundo espiritual. Não é um prêmio. Eu não adquiri o mundo espiritual porque eu sou bonito, porque eu fiz um favor. Eu adquiri esta ferramenta porque eu sou comprometido. E esse é um instrumento de trabalho para que eu possa deixar de ser comprometido moralmente com a lei divina. É um instrumento de trabalho. Voltemos a repetir. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, de libertação, mas pode ser também um instrumento de escravização. E é isso que nós vamos ver. Por que de escravização? Simplesmente eu trago a mediunidade, eu tenho a mediunidade. Eu adquiri o direito de estudar a mediunidade, mas eu não faço o caminho de transformação de conhecimento da minha persona, da minha individualidade. Está isso aqui comigo, qualidade na prática mediúnica, de Manuel Filomeno de Miranda. E quando eu não faço isso, essa garantia, eu vou me acercar de espíritos vulgares e imperfeitos. Bom, se eu não cuido de entender as minhas fragilidades e achando que no mundo espiritual tudo que vem é bom, como é que eu vou entender os que estão se comunicando através de mim? Eu preciso entender. Eu preciso passar pelo crivo da minha razão uma comunicação. Mas você vai investigar os espíritos? Vai desfazer dos espíritos? Desfazer não, mas investigar for. Porque este é o princípio da doutrina dos espíritos. Passar pelo crivo da razão. Você pode receber uma comunicação
de um espírito através de mim. Mas ao recebê-la, passe pelo crivo da tua razão, para ver se é verdade, para ver o que o Espírito está falando através de Raimundo. Tem consistência, é racional para aquele momento e para frente. Mas se eu não faço isso, o que é que ocorre? Os espíritos imperfeitos irão se aproveitar de mim para estar passando conselhos exagerados, falsos, que não têm, de certa forma, consistência. Está na contramão das ideias do Cristo, porque o entendimento é de libertação, não é de aprisionamento. Então tem espírito que vai te orientar isso, aquilo, outro, e eu vou buscar entender. Isso é para me libertar, é de libertação, conforme a própria doutrina dos espíritos me adverte, ou não? É preciso que possamos ter esse bom senso, respeitoso, amoroso, para com todas as entidades desencarnadas que passe pela mediunidade de hoje. De respeitar jamais. Fazendo isso automaticamente, se algum dos espíritos temarem em fazer isso, os bons espíritos irão nos advertir. E se nós continuarmos a deixar que esses malévolos nos importunem, é porque existe algo que nós não estamos atentos. E aí os benfeitores dizem a Kardec pergunta: e por que é que vocês permitem que isso aconteça? E eles dizem: para ver até onde vai a sua fé, ou a fé de vocês. O que é que eles estavam dizendo? Que fé é um direito e fé é racional. Não é uma fé fria, irracional, é fé racional mesmo. Então, o que ele diz, para ver até onde vai a vossa fé. E aí eu elejo trabalhar numa casa espírita, não elejo? Com a mediunidade. Nós elegemos hoje trabalhar numa casa espírita. E é preciso que eu busque, quando fazer isso, porque já tenho consciência do que eu estou espojando. Abraçar a mediunidade, me comprometer com a mesa, tenho uma garantia de que serei útil ao mundo espiritual. Daí nós fazemos, com essa consciência plena, virar os resultados. Quando assim nós nos comprometemos, uma primeira coisa que nós vamos ter, depois de um tempo de labor, de trabalho, é a companhia e a ajuda dos bons espíritos. Quando você faz parte de um contexto mediúnico,
e que não busca frasejar a sua presença nesse trabalho, você começa a criar amigos do outro lado da vida. Muitos amigos desencarnados, muitos benfeitores, porque você está emprestando o seu campo para que eles possam se comunicar, e eles estão vendo o esforço que o medianeiro está fazendo todos os dias para se melhorar, se policiando, se transformando, cumprindo as suas tarefas dioturnas, o esforço que o medianeiro faz. Aí vocês acham que eles irão nos abandonar? Não assim é? Não. Eles vão nos ajudar. E não será só, não é só o seu benfeitor, o seu anjo da guarda, que trabalha com você, mas outros espíritos que já vieram, fez parte do teu campo, te ajudam, dá a comunicação ali, dá a comunicação acolá. Eles também investem no medianeiro, ajuda o medianeiro, tanto nos aspectos materiais, de acordo com a sua programação reencarnatória, quanto no seu aspecto moral. O processo de obsessão fica mais ou menos suscetível aos espíritos desqualificados, porque eles, os benfeitores, esses amigos, eles vão tomando a providência de trabalhar esses companheiros que estão no teu campo, para interferir não só na tua vida, como tarefeiro que você é na mediunidade, como na sua vida prática, do seu lar. Então nós vamos tendo amigos, gente. Não é assim que nós fazemos aqui na Terra, nós encarnados, diante das nossas atitudes, nós vamos granjeando amigos pela vida. Mas existem amigos e amigos, e tem aqueles que vocês dizem: olha, eu tenho muitos amigos, mas poucos são amigos de verdade. Porque amigo de verdade é aquele que ombreia com você, é aquele que te entende, que te ouve, que te ajuda, você ajuda ele, prosperam junto, em cima da força de cada um. Assim é no mundo espiritual. Não gosto muito de falar de mim, porque eu não sou advertência para quem quer que seja. A única advertência que eu sou é para mim mesmo. Mas se eu me lembro de 30 e poucos anos atrás, quando entrei na doutrina dos Espíritos, eu não tinha um amigo espiritual. Eu não tinha. Os amigos que eu tinha, tudo era espírito decaído igual a mim. Importamos. Trabalho veio, abraçamos o trabalho. Hoje eu posso dizer que tenho muitos amigos aí no mundo espiritual. Tenho muitos amigos, além daqueles que são fiéis, que nos ajudam nas tarefas da casa espiritual. Então isso é prosperidade do ser individual, do ser imortal. E nós precisamos despertar para isso, fazer com alegria. Agora é claro que o médium consciente,
ele não pode esperar facilidade. Ou vocês acham que tem facilidade? Não. Nós vamos ter muitos desafios. É que a gente não pensa que porque eu estou numa cadeira mediúnica, porque eu agora sou trabalhador da casa espírita, que as coisas serão fáceis. Os desafios virão, e não são poucos. Mas se o médium é consciente, se ele está desperto, se ele está em conexão com o alto, ele vai temer esses desafios? Ele até agradece a Deus a misericórdia divina, porque são esses desafios que vai levar ele ao aprendizado. São esses desafios que vai, de certa forma, lhe abonar, para que no futuro ele seja um espírito liberto. Nós só vamos reconhecer isso depois de desencarnar. Enquanto nós estivermos na tarefa, não importa o dia, não importa a hora, nós vamos estar em serviço. Não vamos ter tempo de ficar fazendo uma avaliação. Eu agora não existe isso. O que existe sempre é fazer uma avaliação de valores, quem eu fui e quem eu sou hoje. Mas é compromisso. Compromisso consciencioso da tarefa. Abrindo aspas, uma vez eu conversando com o Pinheiro, trabalhador da Seara Espírita no Ceará, e tiveram nessa casa, nós professores aí, para fazer o seminário. E aí nós conversávamos com ele, estávamos lá embaixo da mediúnica, fizemos uma mediúnica com ele, e depois nós fomos conversar. Eu dizia, como é que vocês conseguem o resultado dessas pesquisas no seu grupo mediúnico lá no Ceará? E aí foi me dizer, porque o livro de Luiz Gonzaga Pinheiro são livros maturados acerca da mediunidade, da doutrinação, enfim, um recurso fabuloso que a gente acha desse estudioso, desse grupo estudioso. Ele dizia, olha, Raimundo, o grupo que nós trabalhamos não tem feriado nem dia santo. Combinado com os benfeitores espirituais, quando nós iríamos começar, os espíritos nos advertiram. Disse, olha, nós trabalharemos com o grupo, mas para nós não tem feriado e nem dia santo, porque a dor se faz urgente e precisamos ajudar. Se vocês quiserem, conte conosco aqui no mundo espiritual. Reuniu-se o grupo e eles toparam. E aí ele me dizia, Luiz Gonzaga Pinheiro, que não tinha Natal. Se caísse no dia a reunião, dia de Natal, ele estava na reunião. Ele não estava em casa esse ano. O grupo todo, com a equipe espiritual. Se caísse feriado prolongado, estavam lá. E assim sucessivamente. Não tinha dia e não tinha feriado. E eles foram ganhando a respeitabilidade do mundo espiritual, comprometidos, conscientes, e fazem até hoje trabalhos divinos. Se a gente for ler algumas matérias do livro dele, vamos ver de recursos que nós poderíamos dizer impossível
de ser solucionado. Esse grupo solucionado. Não da forma que nós queríamos que solucionasse, da forma do processo reencarnatório daqueles que estavam envolvidos. Os espíritos trabalhavam ou trabalham junto ao grupo e solucionam. Então, esse é um aspecto favorável para nós. Então, é por isso que em dias, tem meses que nós temos atividades e as pessoas nos seus programas particulares, externos, vai nos dizer, mas esse dia é feriado e você vai falar, não, vamos estar lá, temos atividade no centro, vamos cumprir com o programa. Mas outras pessoas falam, é o direito das outras pessoas que não alcançaram esta consciência e esse comprometimento. Mas quem já alcançou, ele primeiro faz uma escala cá, para depois fazer uma escala lá. Comprometido com a vida, com a verdade. Ser médico, consciente, nós precisamos lembrar de Dona Celina, que está neste livro, nos domínios da mediunidade. Dona Celina e Dona Eugênia são médios nossos que servem aos nossos espíritos, conscientíssima da sua integridade mediúnica, que no transe de serviço elas tomam conta do próprio instrumento que empresta para o comunicante, para que ele não faça qualquer coisa violando o seu sistema moral. Dona Eugênia, ela fica rente ao corpo, alguns sentidos. O aparelho está aqui no corpo, ela e o espírito está afastado, para que o outro desencarnado se assessore na sua mente física e dê a comunicação. E ela fica aqui monitorando. Ele não pode fazer com o corpo que ela utiliza o que ele quer, porque ela está aqui, está trabalhando nele. Ela tem a educação mediúnica. Ela está vendo o comunicante. Ela sabe que ele está comunicando através do seu aparelho. E ela está monitorando. Não está cerceando o direito de ele se comunicar. Ela está ajudando em um processo de despertar do mesmo, que está sendo, de certa forma, monitorado pela equipe espiritual que o cerca e ao mesmo tempo cerca Dona Eugênia. É uma característica de médico que André Luiz nos apresenta, que nos serve como roteiro. A mesma coisa Dona Celina. Dona Celina, ao se afastar do corpo físico, ela chega a embalar o desencarnado, que está dando a comunicação através dela nos braços, auxiliando os servidores. Vamos chamar essa mediunidade de desdobramento. Que além de você emprestar o seu veículo físico, você ainda assessora o ser desencarnado, né? Pelo tanto amor que ela tem a
causa ao serviço do Deus, ao serviço da caridade. Isso é consciência, meu irmão. Esse deverá ser o nosso incentivo de futuro, porque o estudo é para que eu possa compreender mediunidade, é para que eu possa beber na fonte, não é para matar a minha curiosidade, é para que eu possa amanhã ou depois poder dizer: a mediunidade que eu exerço é com Jesus. Mediunidade com Jesus. E nós vamos falando de médios e médios dessa natureza. E aí nós vamos buscar Dona Ivone do Amaral. E quem já leu as obras de Dona Ivone sabe o caminho que ela perpassou para que pudesse ser aquele médium que foi na sua última existência. Década de 70, final de 80. Vieram de vidas pregressas, não era aquele médium, não. Espírito que cometeu suicídio, espírito que enganou, espírito que traiu. A sua penúltima encarnação era dolorosa, nas noites de São Bartolomeu, e depois reencarna aqui no Brasil. Aí vem com essa potencialidade chamada médium. Ela desperta e vai servir. A mediunidade dela, consciente, te dava aso para que ela pudesse adentrar o mundo espiritual e se esfonhar no vale do suicídio para ajudar, porque ela era oriunda de lá. Ela foi ao suicídio, mas depois encarnações passadas. Leiam as obras e vocês vão ver. E aí a gente compreende por que ela tinha essa sintonia de trabalhar muito com o suicídio. Deixou obras fantásticas acerca da mediunidade, para o bem e de libertação, não aprisionando as pessoas, criando os mecanismos que pudessem manter o ser ignorante. Não. Mecanismos esclarecedores e libertadores. Essas são as asas da mediunidade, da alegria que devemos servir com a mesa, aonde quer que nós possamos estar, aonde quer que nós possamos ir. Lembremos que nós somos médios, os médios de serviço, os médios apenas intuitivos, mas nós todos somos médios, e todos nós devemos ser essa ponte de libertação, ajudando a implantar o reino da verdade aqui na terra. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para os dias vindouros. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos seguindo adiante, e aí lembrando disso, de que durante esse mês, vamos ter esses
essas reflexões sobre mediunidade. E aí, no tema de hoje se fala sobre essa consciência espiritual e da importância do estudo. Então a gente já fica atento lá embaixo aos próximos temas, e aí que a nossa curiosidade seja para nos debruçarmos, inclusive, sobre o livro dos médiuns, né? E a gente já possa se adiantar, fazer a leitura do tema que vai ser dialogado aqui na doutrinária, e com isso já vai facilitando melhor a nossa compreensão, né? Fica uma dica também, porque a gente sempre coloca a programação no mês inteiro, né? Então você já fica sabendo quais são os temas que nós vamos estar aqui dialogando, tá? Então, que possamos fazer as nossas reflexões, os nossos aprendizados, né? Fazer aquele processo de autoavaliação. Como é que está o meu compromisso com essa mediunidade que todos nós temos, né, gente? Vamos passar para o segundo momento, chamar os nossos médiuns que vão nos ajudar agora no passe. Quem mais? Individual? Porra, não deve ser. Então, que nos coloquemos numa posição confortável, que possamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade, com a nossa centelha divina, deixar o nosso corpo físico relaxado, deixar fluir toda a energia para aproveitar esse momento, para transmutar essa energia. Possamos agora ter a oportunidade de ressignificar, de receber essa energia divina, esse fluido magnético, que vai contribuir com o nosso processo, fortalece o nosso corpo físico, nosso perispírito, nosso espírito. Que possamos nos sentir harmonizados, em paz, tranquilos, sentir a luz e a bênção divina caindo sobre nós, sendo derramada sobre cada um de nós. Que ela possa nos envolver cada parte do nosso ser, de cada um de nós aqui presente. Que possamos sentir o amor de Deus nos acolhendo, nos acalmando, nos sentindo parte desse universo maravilhoso, recebendo essa luz, essa energia, mudando a vibração do nosso campo magnético por uma energia purificada, uma energia amorosa, por muita luz, deixando nossos corações em paz, em harmonia. E assim, vamos aproveitar também
Divino Mestre Jesus, por toda a sua misericórdia, por todo o seu cuidado conosco, pela tua presença em nossas vidas. Pelo teu amor conosco, e que possamos ser dignos desse seu amor, que possamos cada dia mais nos comprometer com o nosso processo de aprendizado aqui na Terra, com o nosso processo evolutivo, com o nosso cuidado com o planeta, com o nosso compromisso com a coletividade, e assim nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos leve de volta para casa em paz, e possamos também encontrar a nossa família, o nosso lar, em perfeita harmonia, em perfeita paz. Que assim seja.